Vamos para a palavra de Deus. Você está preparado para isso, queridos? Vamos falar nessa noite de homens de pouca fé. Glória a Deus. Homens de pouca fé. Respeitando a oração que o pastor Márcio já fez, eu gostaria de, antes de lermos a palavra, fazer aqui uma breve introdução. Existem algo que pode nos limitar para que não vivamos o que Deus tem para as nossas vidas. Crenças limitantes que nos fazem ter medo em momentos em que deveríamos ter ousadia. A pastora Vanessa falou na semana passada a respeito do medo. Eu gostaria de dar sequência naquilo que foi começado a ministrar na semana passada e gastar alguns minutos falando um pouquinho sobre isso. Esse algo que nos tira, esse algo que nos faz perder, esse algo que nos limita a avançar, é a falta da fé, ou a pouca fé. Isso é uma das principais barreiras que impedem um homem e uma mulher de Deus de avançar. Conta-se a história de um homem que fez uma oração antes de dormir e pediu a Deus que Deus abrisse-lhe uma porta de emprego. Esse homem, então, no outro dia se levanta, abre o classificado, na época ainda que tínhamos o classificado, né? Não sei se tem, pelo menos impresso, quase não mais, né? Mais de forma digital. Então ele abre o classificado e vê lá uma vaga de emprego. Esse homem então vai até aquele endereço registrado naquele classificado e chega lá um grande número de pessoas para se candidatar para aquela vaga. Ele então no seu coração disse: tem muita gente aqui, essa vaga não é para mim, e foi embora. Voltando a caminho de casa no metrô, uma criança chegou para ele e lhe deu uma rosa. E ele pegou aquela rosa, então ele se levanta e joga pela janela do metrô e fala: eu não quero essa rosa. Chegando em casa, ele faz uma oração novamente e disse: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto assim e o Senhor está permitindo que eu estou sofrendo, que eu sofra dessa forma? Então, naquela noite ele teve um sonho. E o sonho, Jesus se apresentava para ele e dizia o seguinte: meu filho, sabe o emprego que você me pediu? A vaga era sua, mas por medo e falta de fé você foi embora antes do momento certo. Mas na oração, além do emprego, ele também tinha pedido uma esposa. E Jesus disse para ele: sabe aquela rosa que uma criança te deu? Eu te enviei. E o amor da sua vida estava sentado atrás de você no metrô. Bastava você lhe entregar essa rosa. Moral da história: muitas vezes pelo medo e a falta de fé, nós deixamos passar oportunidades que Deus está colocando sobre as nossas vidas. Oportunidades tremendas, oportunidades poderosas, que por medo, pela falta de fé, nós não enxergamos muitas vezes que elas estão à nossa volta. Nós não somos obra do acaso. Nós que estamos em Cristo, estamos debaixo da potente mão do Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Então não é por acaso que alguém está do seu lado falando alguma coisa. Preste atenção nos sinais de Deus. Não deixe que a falta de fé roube você desse lugar. Em pelo menos 4 ocasiões diferentes, Jesus fala sobre uma pequena fé, um fator limitante. Teve uma subida aí de mensagem no meio, né? Um fator limitante que nos tem impedido de viver os planos de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas 4 passagens. Agora sim, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16.
Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 5. A Bíblia diz assim: e passando os seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão? Quando Jesus percebeu isso, disse: homens de pouca fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que eu não vos falei a respeito de pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera sobre fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, vamos falar aqui de pelo menos 4 problemas da falta de fé. A pouca fé, ou a falta de fé, nos faz interpretar o que o Senhor está dizendo, conforme o nosso padrão natural de vida, nos limitando a coisas passageiras, quando o Senhor, na realidade, está falando de coisas eternas. A nossa pouca fé sempre nos faz olhar para aquilo que Deus está falando a partir da nossa visão, a partir da nossa condição natural, e limitamos aquilo que Deus está fazendo ao nosso estilo de vida, a coisas passageiras e não mais a coisas eternas. A falta de fé nos limita apenas ao natural, aos recursos que nós temos para resolver o problema. E neste caso, nossos olhos sempre vão olhar para o que achamos impossível de se vencer. Então a falta de fé nos limita apenas ao natural. Ela nos permite chegar apenas àquilo que nós achamos que é impossível de se alcançar. E acabamos esquecendo então que o nosso Deus é um Deus do impossível. Ei, meu Deus! Homens de fé sabem que Deus é Deus do impossível e que o agir do Senhor iniciará exatamente na impossibilidade do homem. É nesse lugar que Deus vai começar a agir a favor das nossas vidas, naquilo que é impossível para nós, porque o possível é a minha responsabilidade, eu mesmo faço. Mas aquilo que é impossível, o Senhor é capaz e é poderoso para fazer pelas nossas vidas. Mas a nossa pouca fé faz com que a gente pare nesse lugar. Para que a gente olhe tudo que está à nossa volta, todos os problemas que nós já tivemos, e paramos nessa porta que se chama impossível, e dali não conseguimos mais avançar. Só que o que é problema do impossível? Que o impossível é impossível segundo a ótica de cada um. Talvez o que é impossível para mim seja possível para você, porque você já realizou algumas vezes. Vou dar um exemplo aqui. É impossível que eu pule de paraquedas. Impossível. Impossível. Gente, eu estou subindo elevador, me treme a perna, gente. Estava conversando ontem com o Anderson, ele fala: cara, meu sonho é pular de paraquedas. Eu falei: você é doido, mano. Meu Deus. Para ele não é impossível.
Então, o impossível é conforme a ótica de cada um, conforme as experiências de cada um. Eu vou orar por alguém que está enfermo, na minha cabeça não é impossível, porque eu já vi acontecendo várias vezes. Mas talvez para alguns aqui tenham medo de orar e não consigam orar, de repente não crendo que o milagre vai acontecer. E nós acabamos parando nessa porta da impossibilidade. E não enxergando que logo após essa porta está o grande testemunho das nossas vidas, aleluia! Está o grande testemunho das nossas vidas, vamos lá, Davi diante de um gigante chamado Golias. Aquilo era impossível para um exército todo, mas para um menino que cuidava das ovelhas do pai, era só um guerreiro que estava afrontando o exército Deus vivo. E nós falávamos numa célula esses dias, para vencer Golias com espada e lança, era algo impossível para um soldado do exército de Israel. Porque Golias era treinado em espada e lança. Golias era forte. Além de forte, porque tem gente que é forte e é lenta. Golias era forte e rápido. Saul fala para Davi: olha, você é moço. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Golias só faz isso da vida. Sabe então qual era a única forma de matar um gigante como Golias? Um menino de longe com uma pedra. Enquanto Davi estava lá, cuidando das ovelhas, com uma funda e com umas pedras na mão, matando leão, matando urso, cuidando das ovelhas, Deus estava preparando alguém para derrotar um gigante que era impossível de derrotar com espada e lança. E para um exército que era impossível, Davi olha e diz assim: eu sei como vencer esse cara. Eu tenho a ferramenta certa. Como? Vou dar uma pedrada na testa dele. Eu vou dar uma pedrada bem no meio da testa dele. Esse gigante nunca mais levanta. Só que logo depois dessa porta, chamada impossível, estava o grande testemunho da história da vida de Davi. Davi só derrotou um gigante. Sabe o que se cantava em Israel? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Davi só tinha matado um gigante, gente. Atrás da porta que se chama impossível está o grande testemunho das nossas vidas, mas a falta de fé tem nos impedido de acessar essa porta, de girar essa fechadura. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 22. Você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui no nosso telão, fique à vontade. 12, 22. E ele disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não sejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que o vestuário. Considerai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais ansiosos com o restante? Considerai os lírios como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam, e eu vos digo que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé? Essa é outra menção que Jesus fala de homens de pouca fé. Qual é o problema da pouca fé? É que a pouca fé nos faz ansiosos. E essa ansiedade se dá ao fato de olharmos tudo e acharmos que tudo é mais importante do que nós. Mais importante e mais urgente. Essa pouca fé nos faz deixar de enxergar o quanto o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Por causa de uma coisa, às vezes, que a gente ainda não alcançou, a gente se esquece de tudo que a gente já alcançou. Verdade ou não é? Por causa de um não que a gente recebe, a gente esquece de todos os sims que nós já ouvimos. E isso é característica de alguém que tem pouca fé. E o que é ansiedade? De uma forma resumida, ansiedade é o excesso de preocupação. O excesso de preocupação que gera ansiedade, porque você começa a se preocupar com aquilo que ainda vai acontecer. E esse excesso de preocupação começa a trazer palpitação, começa a fazer o coração acelerar, a ponto que as pessoas hoje começam a desenvolver crises e crises de ansiedade. E a preocupação excessiva se opõe às coisas da fé. Porque viver na dependência de Deus é acreditar que independente da forma que as coisas estão hoje, Ele é capaz de resolvê-las e nos ajudar a melhorar mais amanhã, em nome de Jesus. Mas nós muitas vezes temos essa preocupação excessiva que gera ansiedade. Sabe qual é um dos males do nosso século? Doenças emocionais, e uma delas é crise de ansiedade. Ansiedade. Pessoas às vezes me ligam durante a semana: pastor, ora por mim. Por quê, meu irmão? Pastor, estou com crise de ansiedade, estou dentro do meu carro, meu coração está acelerado, parece que eu vou morrer, pastor. Nós deitamos, na maioria das vezes, e levamos 30, 40, uma hora e meia para conseguir dormir, se preocupando excessivamente com as coisas que ainda não aconteceram. E posso te contar uma coisa: a sua preocupação excessiva não vai mudar nada o dia de amanhã. O que muda, pastor? O teu joelho no chão e a tua cara no pó. É isso que vai mudar o teu dia de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia! Glória a Deus! Se for para aplaudir, aplaude bem forte. Tem pastores hoje com crise de ansiedade. Por quê? Porque colocaram a igreja na frente de Deus. Tem esposas hoje com crise de ansiedade, por quê? Porque colocaram o marido na frente de Deus.
Tem marido hoje com crise de ansiedade, por quê? Porque colocou a esposa na frente de Deus. Se você colocar o Senhor no lugar que lhe é devido, no lugar que pertence a Ele, a tua história nunca mais será a mesma. Mas a nossa pouca fé faz com que a gente fique se preocupando excessivamente com as coisas que ainda não aconteceram. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? E o homem de fé, ele troca a palavra será por uma profecia estabelecida, por um decreto. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com ondas. Ele, porém, dormia, diga dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Sabe, eu não sei se você... Quem aqui já navegou de barco no mar? Alguém já navegou no mar aqui? Alguém já fez a travessia Pontal, Ilha do Mel, por exemplo, ou não? Ei, bastante gente, né? Isso é navegar no mar, tá, gente? A não ser que você fez nadando também, né? De repente, atravessou nadando, né? De repente, se é o Michael Phelps aí de Colombo, eu não sei. Mas isso é navegar no mar. Eu um dia saí e fui... Nós somos numa pescaria e íamos pescar em Cananéia. Mas íamos sair aqui de Pontal. Íamos 13 horas mar adentro. E quando nós estávamos navegando, mais ou menos com 7 horas de navegação, o vento virou para um vento sul. E as ondas começaram a chacoalhar o barco, e você olhava para o horizonte, você não via terra em lugar nenhum, e chacoalhar o barco, e o barqueiro naquele dia pensando em ganhar o aluguel do barco dele. Não, vamos continuar, está tudo bem. E nós fomos indo, chegamos então no lugar onde seria realizada a pescaria, e ele tinha 2 âncoras no barco que devia pesar mais ou menos de 10 a 15 quilos cada uma. Nós jogávamos as 2 âncoras e parecia um chumbo leve. Ela ia assim para a flor da água e nem descia 5 metros para baixo para chegar no fundo, de tão agitado que estava o mar. Já começou a gente ficar pálido, já começou o lábio ficar roxo, já começou a conversar com o Hugo de um lado aqui, com o Hugo do lado ali. Teve gente que não acreditava em Deus que começou a orar dentro do barco. Teve gente que falou assim: se eu não morrer hoje, eu vou servir a Deus para o resto da minha vida. Teve ímpio me pedindo oração, falando: pastor, ora por nós, pastor. E foi terrível. Foi terrível para voltar. Eu estou brincando, mas foi terrível mesmo. Todo mundo assustado, sabe, num ambiente que ninguém mais fala. O barqueiro olhou para nós: pessoal, nós vamos ter que voltar mesmo. E o barqueiro, ele é muito gentil, e ele disse: se alguém de vocês tem fé, já orem agora. Já orem agora. E, bom,
Eu vi homem bem valente lá, com lágrima no olho, falando fino. Por que eu estou contando isso? Tempestade no mar é algo terrível, gente. Terrível. Dá um medo. Medo. E os discípulos estavam passando exatamente por uma situação como essa aqui. Só que tinha alguém que não tinha medo nenhum no barco, ele estava dormindo. Não sei se você tem noção o que é um barco sendo açoitado pelas ondas do mar. É quase impossível de dormir. Impossível. Sabe por quê? Você está deitado aqui, quando o barco vem para cá, você rola para cá. Quando o barco vem para cá, você rola para o outro lado. E daqui a pouco você rola de novo. E a Bíblia diz que Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo. E ele chama os discípulos, homens de pouca fé. Qual é o problema aqui? É que a pouca fé nos limita a nem tentar, quando o poder de acalmar algumas tempestades já está dentro de nós. A pouca fé não nos permite nem tentar. Sabe, nesse momento, o que Jesus está dizendo para eles? Por que vocês estão me acordando para fazer aquilo que era para vocês estarem fazendo? Pessoas sofrem muitas dificuldades que já está nas suas mãos o poder para resolvê-las. Uma das maiores demonstrações da falta de fé é terceirizar orações que devem ser feitas por mim mesmo. Isso é muito forte. Uma das maiores demonstrações da falta de fé é terceirizar a oração que deve ser feita por mim mesmo. O maior profeta da sua casa, sabe quem é? Não é o teu pastor. É você mesmo. O maior profeta da tua história, da tua vida, não é o pastor, é você mesmo. Você pode passar na frente da igreja e está lá o pastor que revela CPF, identidade, querido, segundo o profeta Daniel. A profecia vem revelar coisas ocultas da parte do Senhor. CPF e RG você já sabe, não é oculto. Não é isso que Deus quer revelar para você. Deus quer revelar o propósito da tua existência. Deus quer revelar a direção da sua vida. E nós acabamos terceirizando orações que devem ser feitas por nós mesmos. Gente, eu vou em tanta igreja, eu recebo tanta profecia. Eu já recebi profecia que logo eu ia casar. Já estava casado fazia uns 10 anos, irmão. E às vezes eu vou pregar em alguma igreja sozinho. E aí tem esses profetas que vêm e falam, olha, assim diz o Senhor. Eu vou fazer isso na tua vida. Só que eu tenho convicção do que eu nasci para ser. E tem coisas que me falam que eu sei que Deus não vai fazer na minha vida. Porque eu não nasci para viver isso. Só que quem terceiriza a oração, ele acredita em tudo que é falado. Você pode ter pessoas que oram com você? Pode. Mas não deve ter pessoas que oram por você. Porque ter pessoas que oram por você significa que você já deixou de fazer isso. Então não terceirize uma oração que é para você fazer. Está dentro de você a autoridade para resolver algumas coisas que de repente você está passando hoje e pela falta dessa consciência,
essa tempestade está durando muito mais tempo do que deveria ter durado. Se você olhar para a tua vida há 10 anos atrás, será que a tempestade que você está vivendo hoje já não começou há muitos anos atrás? Será que não são as mesmas dores? Será que não são os mesmos problemas? Pastor, já tanta gente orou por mim, pastor, e ainda não resolveu. Sabe qual é o problema? É que muita gente orou, mas talvez você mesmo ainda não fez isso. Eu estou falando aqui de pessoas que vão chegar em uma noite como essa, vão olhar lá para a sua vida financeira, para o seu caderno de contas, para a tempestade financeira que estão passando e vão começar a dizer: ei, eu assumo o controle agora, essa tempestade vai acabar em nome de Jesus. Eu estou falando de pessoas que estão passando por crise no casamento e vão chegar nessa noite e vão dizer assim: no nome de Jesus, essa tempestade acaba hoje. Aleluia! E aqui estamos falando de coisas físicas. Coisas físicas. Mas ainda, esse caldo entorna um pouquinho mais. Porque em Mateus 17,14, vamos lá? E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: pela pequenez da vossa fé. Então agora falamos da tempestade e entendemos que temos autoridade sobre coisas físicas. Mas agora aqui estamos falando de coisas espirituais. A pequena fé nos impede de assumir uma autoridade do céu que já nos foi concedida. A falta de fé nos impede de conquistar coisas físicas e coisas espirituais. Existem castas de demônios que estão atuando pela omissão de homens e mulheres de Deus. Pela omissão de homens e mulheres de Deus. Lucas 10:19, abre lá para mim, Dani. Eis que vos dou poder, autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós recebemos do céu uma autoridade para chegar na fronteira da nossa cidade, chamada Colombo, e dizer assim: ei, aqui o principado e a potestade do vício, da criminalidade, caiu por terra no nome de Jesus. Aqui quem prevalece é o Espírito Santo de Deus. Ontem tivemos uma história de um filho que matou o próprio pai a facadas. E sabe o que me entristece? É saber que nós temos a autoridade sobre essas potestades que estão agindo aqui. Você tem autoridade para chegar naquela casa. Tem gente que vem para mim: pastor, ora pela minha casa, eu não sinto mais paz lá dentro.
Recebi uma ligação agora, 4 horas da manhã, ontem. Levantei assustado. Foi alguém morreu, alguma coisa, e fui atender. Pastor, ora por mim agora, pastor. Por quê? Porque as portas da minha cozinha, dos armários estão batendo. Tem barulho na minha casa inteira, parece que a casa está estralando todinha. E eu orei com o irmão, mas dei um ensinamento para ele. Falei, você tem essa autoridade em Cristo Jesus, para levantar a tua mão agora na tua casa e dizer, Satanás, vai embora daqui agora, em nome de Jesus. Essa casa não pertence a você, esta família não pertence a você, porque esta família é consagrada a Cristo Jesus. Aleluia! Então nós recebemos do céu essa autoridade, mas por causa da pequenez da nossa fé, nós não usamos. Nós ficamos lutando, sabe com quem? Com quem já foi vencido há 2024 anos na cruz do Calvário. Você não foi chamado para lutar com o diabo. Você foi chamado para declarar o nome de Jesus. E aonde o diabo estiver, por causa do nome de Jesus, ele vai ter que ir embora. Então a pequenez da nossa fé nos limita. Jesus ensina aqui, neste capítulo, como vencer a pequena fé. Como se vence a pequena fé? E Jesus disse-lhe, por causa da pequenez da vossa fé. Pois na verdade eu vos digo, que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha, remova daqui para aquele lugar, e será removida. E nada será impossível para vós. Mas esta, coloca lá, 17, 21. De Mateus. Mas esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Sabe qual é a grande confusão desse texto? A grande confusão desse texto é que nós achamos que Jesus ainda está falando do demônio, do menino que ele acaba de curar. Jesus não está mais falando disso. Jesus está falando da pequena fé e não mais do demônio. Jesus já falou o motivo por que o demônio não foi embora. Aqui não é mais o motivo. Ele está falando, essa casta, qual casta? A da pequena fé. Só se expulsa com jejum e oração. Com jejum e oração. Gente, primeiro é importante entender que a pequena fé é uma casta que se aloja nos homens para deixá-los na mesmice, nos lugares baixos. Esta casta da pequena fé se vence com jejum e oração, isto é, quanto mais eu mato a minha carne, mais eu desperto a minha fé. Quanto mais eu mato a minha carne, mais eu desperto a minha fé. Falar de jejum hoje é um grande tabu. As pessoas não querem mais jejuar. E aí você vai para a história dos avivalistas do passado. Pessoas que chegavam em uma empresa para orar, ia caindo gente quebrantada em volta. Eram porque eles eram bons? Não, era porque eles jejuavam e oravam. Eu queria passar aqui alguns entendimentos importantes para vencer a pequena fé. Primeiro entendimento para vencer a pequena fé. O Senhor quer usar o que você tem nas suas mãos.
Mesmo que o que você tenha nas mãos pareça pouco, com Ele é o suficiente. Então o Senhor chama Moisés em uma sarça. E Moisés fala: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Sabe o que o Senhor pergunta a Moisés? Moisés, o que tem nas tuas mãos? Moisés tinha um cajado, o Senhor coloca no chão. E o cajado se tornou uma serpente. Qual a grande lição aqui? Que até um pedaço de madeira se torna obra de milagre quando nas mãos certas. O Senhor quer usar o que você tem nas mãos, ainda que pareça pouco. Um dia tinha uma multidão com fome, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mas tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Alguém disse para Jesus: mas o que é tudo isso para essa multidão? Jesus diz: comecem a separá-los e coloquem-os sentados. E Jesus partiu o pão, Jesus partiu o peixe, e naquele dia ainda sobraram 12 cestos cheios. O Senhor quer usar o que você tem nas mãos. Segundo entendimento importante, o Senhor quer usar o talento que você já tem. Mesmo que as suas habilidades pareçam ser simples, com Ele, elas servirão a um grande propósito. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Você pode salvar tanta gente com uma marmita. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é limpar. Você pode deixar ambientes tão agradáveis para que pessoas se encontrem com Cristo. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é receber alguém bem na porta de uma igreja. Tanta gente vai voltar por tua causa. O Senhor quer usar os talentos que você tem. Relembrando aqui, Davi então diante de Golias. Tanto guerreiro talentoso, e Davi com uma habilidade especial. Uma funda e uma pedra. Aleluia. Aleluia. Em Lucas capítulo 15, o Senhor chama os seus discípulos, que eram, sabe o quê? Pescadores. E Jesus mudou ele para doutores? Não. Jesus diz: a partir de agora eu farei vocês pescadores de homens. Eu vou usar o talento que vocês têm no meu reino. Isso é lindo demais, gente. Porque a gente acha que já não está nas nossas mãos o suficiente para Deus fazer alguma coisa. Terceiro entendimento importante: Deus quer lhe usar como você é, isto é, exatamente do seu jeito. Como assim, pastor? Eu não estou falando que você não precisa mudar, mas o que você deve mudar e deixar ser transformado é o seu caráter, mas o seu jeito, a sua essência, Deus quer usar assim como você é. Pastor, mas eu fui rejeitado a minha vida inteira. O Senhor vai usar você para curar tanta gente que também foi. Pastor, mas eu fui dependente químico da minha infância até eu ter tantos anos. O Senhor vai usar você para salvar tanto dependente químico. Pastor, mas eu já fui prostituta. O Senhor vai te usar para salvar prostitutas. Do jeito que você é. Aqui eu não estou falando de não ser transformado, mas estou falando de aceitar a sua essência, aceitar o seu jeitinho.
Tem gente que vai se converter numa pregação aqui do pastor. Mas tem muita gente que vai se converter com você falando e não comigo. Porque não é do meu jeito que elas serão alcançadas. É do seu. Pastor, eu nasci para ser um evangelista. Não precisa você mudar a tua voz. Pastor, eu não estou falando de ordem e decência agora. Entendam no espírito, por favor. Pastor, eu preciso tirar o meu boné para evangelizar. Tem muita gente que só vai ouvir um cara de boné. É a multiforme graça de Deus. João Batista, um ermitão do deserto, que tinha uma mensagem aos fariseus: raça de víboras, arrependei-vos. Só que o que João Batista fez, nunca que João, o discípulo amado, ia conseguir fazer. Porque para fazer o que João Batista fez, precisava ser um homem do deserto. O apóstolo Paulo, um homem com dupla cidadania, podendo circular entre gentios e judeus. Pedro, bruto, tangue de mango, Pedro, gente. Oh, meu Deus do céu. Por que tinha que ser um cara como Pedro? Porque naquele dia, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, alguém ousado e bruto se levantavam. O que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que naqueles dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Esses são os dias. Aleluia. O amoroso João. Você já pensou se fosse alguém bruto escrevendo Apocalipse? Já pensou? Já pensou João Batista escrevendo Apocalipse? Eis que eu vi o céu, mas também vi o inferno. Adivinha onde você estava? Oh, Jesus! Precisava ser alguém amoroso como João Batista. E eu então vi o livro e seus 7 selos e comecei a me desesperar, porque não se achava nos céus e nem na terra alguém digno de abrir o livro e seus 7 selos. Então me disseram: calma. Ai, meu Deus do céu! Eis aí o Cordeiro de Deus, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, que morreu para desatar os livros e os seus 7 selos. Oh, aleluia! Mas precisava ser assim, como ele era, do jeitinho que ele era. Um outro entendimento é o processo de aperfeiçoamento. Quando você oferece o que tem e o que é para o Senhor, Ele lhe conduz a um processo de aperfeiçoamento que muitas vezes é difícil de suportar, mas é necessário. Se você realmente deseja viver a história que Ele planejou para a sua vida. Davi, então, foi ungido rei pelo profeta Samuel. Só que, do dia que Davi foi ungido rei, ao dia que ele foi consagrado como rei, tomou posse do seu lugar, dá mais ou menos um tempo de 15 a 18 anos. De 15 a 18 anos. Do dia que o profeta Samuel entrou na sua casa, até que ele de fato assumisse o reinado de Israel. Porque quando você oferece a Deus o que você tem e o que você é, Ele então vai te conduzir a um processo de aperfeiçoamento que muitas vezes é difícil.
Davi passou por Golias. Davi teve que sofrer a perseguição de Saul. Davi então se juntou alguns homens a Davi, e você fala assim, meu Deus, agora é só vaso que está se juntando. A Bíblia chama do exército dos quebrados. Sabe o que é isso? O exército dos quebrados. E Davi fugindo, e fugindo, e fugindo, e passando por luta, perseguição, até que o dia, o Senhor disse, pronto, Davi. Você está pronto agora. Você está pronto agora. Davi então entrega o que tem e o que é. E o Senhor então começa uma jornada poderosa de aperfeiçoamento. De repente você é alguém que já entregou o que tinha e o que é. E agora você está numa jornada de aperfeiçoamento na presença do Senhor. E Ele está lapidando você, você veio como um diamante bruto, e Ele está todos os dias lapidando um pouquinho, lapidando um pouquinho, lapidando um pouquinho, e de repente é um não que você ouve, é o Senhor treinando você, e de repente é uma porta que se fecha, é o Senhor treinando você, e de repente é uma perseguição que se levanta, é o Senhor treinando você, mas de repente Ele olha para você e diz, chegou a hora, você está pronto agora. Eu recebi algumas palavras quando eu cheguei na igreja, você vai ser um pregador, você vai pregar pelo mundo inteiro, meu irmão. A primeira oportunidade de dar uma palavra foi 10 anos depois. E eu ficava ali servindo na porta, servindo como back vocal do louvor. Pensa num louvor ungido, irmão. Não era isso que você viu hoje, era ungido. Não, brincadeira. Meu irmão, eu não sei como os irmãos ficavam dentro da igreja. E eu ficava lá e de repente eu ia servir na porta, e de repente eu ia para o estacionamento, e de repente eu ia varrer a igreja, e eu falava para Deus, e aí? O Senhor disse que eu ia pregar. E não acontecia, eu estava numa jornada de aperfeiçoamento, até que de repente, o Senhor disse, eu vou provar você. Por que provar você? Porque então veio uma oportunidade de pregar. Mas depois da oportunidade que veio aquela primeira vez, foi mais um ano de geladeira depois. Quando eu achei que agora vai. Nossa, meu Deus. E daqui a pouco o Senhor disse, agora sim você está pronto. Você foi batizado nas águas, você foi batizado no Espírito Santo, você foi batizado no fogo, você foi batizado no sofrimento. O que é batizado no sofrimento? É você ser imerso em dificuldades que te fazem ter compaixão das pessoas que estão te ouvindo. E porque você foi batizado também no sofrimento, agora sim, filho, você está pronto. Pedro, 3 anos, andando com Jesus, tomando cada uma nos dedos às vezes, irmão. Vamos fazer aqui e uma cabana, e vai morar você, Elias e Moisés, e nós vamos ficar aqui junto no monte. Aí vem uma voz do céu que diz assim, este é meu filho amado, a ele eu ouvi. É o cala-boca mais sutil da história. Tipo, Pedro, fica quietinho aí, ouve Jesus falando. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu vou para a cruz. E Pedro, sai dessa, Jesus. Vem com essa história, não. Nós vamos estabelecer um reino aqui, Jesus, vamos ganhar dinheiro, está tudo certo. E Jesus olha para ele, arreda-te de mim, Satanás. Se nós num aconselhamento aqui, ó, eu e você, eu olhar para você e dizer assim, arreda-te de mim, Satanás, eu acho que você nunca mais volta na igreja.
Mas Pedro, próximo culto, estava lá de novo. Que Pedro estava sendo treinado. E Pedro, na mesa da ceia, diz: olha, Jesus, nós vamos com o Senhor até o fim. E Jesus disse: na verdade, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não acho que você é esse bichão todo que você está achando aí, não. E Pedro nega. E Pedro volta a pescar. Mas daqui a pouco, como diz o pastor Luiz Hermínio, na beira da praia chega o cabeludinho da Galileia. Oh, lindo. E chama Pedro para uma conversa e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ó. Oh. O duro é que sai na live essas coisas, né? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Agora você está pronto. Agora você já sabe que você não é quem você pensava ser. Agora o que você já sabe que é ser perseguido. Agora você já sabe que são renúncias. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Acredite, Deus tem um propósito para a sua vida. E você não pode deixar que a falta de fé roube isso de você. Sabe que a falta de fé tem feito com que você nunca faça a faculdade que você deveria fazer. Porque eu não vou ter tempo, porque eu não vou ter dinheiro. Sabe que a falta de fé tem feito com que pessoas enfermas à sua volta não sejam curadas. Porque nós não abrimos a boca para orar. Sabe que a falta de fé tem feito? A falta de fé tem feito que o cemitério seja o lugar mais cheio de propósitos e sonhos que nunca foram tirados para fora. Isso é que a falta de fé tem feito. Um dia, eu me enxergava como o menor da minha casa. Eu era a ovelha negra da família. Sabe o que é a ovelha negra, não? Eu era a pessoa que chegava nos lugares, as bolsas eram escondidas. Eu era a pessoa que diziam para minha mãe o seguinte: esse menino nunca vai ser nada. Eu era a pessoa que cheguei na igreja sem estudo. Eu era a pessoa que comecei a minha carreira como auxiliar de motorista, chapa, carregando caixa. Mas eu também era a pessoa que cada vez que eu me olhava no espelho, depois que eu me encontrei com Cristo, dizia: eu estou assim, mas eu nasci para ser mais do que isso hoje. Eu vou ser um pastor, eu vou ser um pregador, eu vou ser um pai, eu vou ser um marido, eu vou ser um amigo, eu vou ser um bom filho. Então um dia eu e a pastora Vanessa éramos namorados ainda. Tinha um senhor lá no Uberaba com câncer. Quase 70 e poucos anos, né? 2 cânceres no intestino, 2 tumores no intestino. Então eu falei: já sei o que vamos fazer. Na simplicidade, irmão, porque nós éramos simples. Vamos toda segunda-feira na casa do seu Nelson, então, fazer uma oração por ele. Toda segunda-feira. E a gente ia lá orar pelo seu Nelson. E o médico não queria operar porque o seu Nelson não ia aguentar a cirurgia. Na 7ª segunda-feira, eu não sabia o que era fazer um
um estudo de 7 dias. Não, não é. A gente foi orar por alguém que estava enfermo. Não sabia que horas que eu perguntava se queria aceitar Jesus ou não, se era no primeiro dia ou nos 7 dias. Então eu resolvi, eu vou pregar 7 dias e no 7º eu vou convidar ele para aceitar Jesus. E ele no 7º dia aceitou Jesus. Na segunda-feira. Na terça-feira ele foi fazer os exames, os tumores tinham desaparecidos. Isso faz 19 anos. Seu Nelson está quase com 90 hoje. Eu encontro ele, ele olha para mim e diz assim, não tem como você desorar? Já está bom, já. Mas um dia também, conheci um menino chamado Fabinho. Fabinho tinha 15 anos e tinha problema com droga. 15 anos. Como a gente saiu da droga, mesmo antes de ter comunidade, né, pastor Carlos? Muita gente procura a gente para ajudar, né? E a família do Fabinho me procurou e eu fui ajudar o Fabinho. O Fabinho saía de casa, um menino de 15 anos, família boa, gente. Ficava 3 meses desaparecido. Família colocava cartaz desaparecido, iam em hospitais, iam em ML, iam em tudo quanto é lugar. Aí eu vou então, pego o Fabinho e levo ele para a comunidade lá do Mevan, em Luiz Alves. Então o Fabinho fica lá 8 meses, o Fabinho sai. E o Fabinho, tempo depois, 3 meses depois, o Fabinho recai de novo. Então vou eu atrás do Fabinho. Achei ele, acho que 53 dias depois. Achei ele lá no Capanema. Levei o Fabinho na moto. O capacete que eu usei no Fabinho da moto, ele tive que jogar fora, para você ter ideia, como era o estado do Fabinho. 15 anos. Levo o Fabinho então de novo. Na época eu trouxe o Fabinho para a casa de Davi, aqui na Roseira. O Fabinho ficou lá mais 3 meses, saiu. Aí o Fabinho recaiu, ficou 17 dias, achei ele na rodoviária. Levei ele de novo para casa, dei um banho. Falei o seguinte, Fabinho, não, eu quero tentar, eu era diácono na época, quero tentar, irmão, você me ajuda. Eu não vou internar, mas me ajuda a tentar de novo, mais uma vez. Então estou ela que eu levanto da mesa. Eu ouço a voz de Deus no meu ouvido. E o Senhor fala para mim o seguinte, fala para o Fabinho que é a última chance que eu dei para ele. E aí eu voltei. É tão difícil você dar uma notícia como essa, quando você sabe que foi Deus que falou com você, quando você ouviu a voz dele. Eu comecei a chorar na mesa e falei, Fabinho, você tem fé? Eu tenho. Deus acabou de me dizer que é a última chance que Ele te deu. E saí. Ligava de vez em quando para o Fabinho. Mas eu também tive um pouco de falta de fé, sabe por quê? Porque na minha imaturidade naquela época eu não acreditei tanto assim na palavra. E fui resolver as coisas que eu tinha para resolver na minha vida e tinha dias que eu esquecia do Fabinho. O Fabinho então fez 16 anos, a mãe dele falou para ele sair de casa, fazer a carteira de trabalho. E deu R$10 para ele sair às 10 horas da manhã de uma terça-feira. O Fabinho saiu, recaiu. Às 10 horas da noite ele foi atropelado na 277 por uma saveira a 120 km por hora. Em Campo Largo. Perto do... Esqueci o nome do bairro agora. E o Fabinho faleceu. Foi encontrado quase 10 dias depois pela família, estava no ML, quase sendo enterrado como indigente. E aquele dia eu aprendi algo.
Deus não brinca de ser Deus. Mas eu, quando ouço uma palavra, eu preciso ter fé que essa palavra é verdadeira. Eu podia ter feito mais pelo Fabinho, eu podia ter feito muito mais. Falei isso no velório dele, inclusive. Pedi perdão à mãe e ao pai. Podia ter feito muito mais pelo Fabinho. Mas a gente, muitas vezes, tem negligenciado aquilo que Deus tem falado com a gente. E pela nossa pequenez da fé, deixamos de alcançar coisas tão extraordinárias. E eu vivi bons tempos da minha vida querendo parecer outra pessoa. Querendo parecer um outro pregador. Querendo parecer alguém que eu não nasci para ser. Tudo que eu queria era ser um pastor dentro de uma casa de recuperação, pastor Carlos. Tudo que eu queria era isso. Ser um pastor dentro de uma casa de recuperação. Só que Deus não me chamou para ser pastor dentro de uma casa de recuperação. Deus chamou o pastor Carlos para isso. Deus chamou o pastor Cristiano para isso. Deus chamou o Reinaldo, que nós conhecemos, pastor, para isso. Mas não me chamou para isso. Só que a fé, sabe o que ela faz com você? Faz com que você seja feliz com o que Deus te chamou para ser. Eu quero que você coloque isso de pé nessa noite.